Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vim aqui essa semana para gravar mais um vídeo para vocês, né? Que é aquele vídeo que eu falei com vocês, né? Que no canal eu ia fazer um vlog e um vídeo, né? Eu batendo papo com vocês sobre algum assunto, ou contando uma experiência. E aí hoje eu tô gravando esse vídeo, gente. Essa semana eu não postei vlog para vocês, não sei se eu vou postar. Porque como eu também tinha dito alguns tempos atrás, que eu vou postar vlog, gente, quando tiver alguma coisa realmente que eu achar interessante pra gravar pra vocês. E assim, gente, quando eu sentir, sabe, de gravar. Porque eu tô num momento, gente, de transição na minha vida, todas as áreas. E aqui no canal também, gente. Então eu tô assim, aguardando, sabe, o que realmente Deus quer pra mim nesse canal, qual é o conteúdo que Deus vai me direcionar, né, pra eu continuar postando no canal, se realmente vai continuar sendo vlog, se vai ser só mais vídeos nesse estilo. E então, assim, eu tô nesse tempo, gente, de transição, então eu vou fazendo conforme eu vou sentindo. Na verdade, gente, essa semana eu não ia postar nem vlog, nem esse vídeo, mas eu senti, né, de vir aqui conversar um pouco com vocês. Como eu vim falando com vocês, né, gente, aqui, quem acompanha o canal sabe que eu tenho passado por muitos processos, né? E então, assim, é por isso que eu tô falando com vocês que eu tô nesse tempo de transição. E no tempo da transição, gente, a gente não tem, sabe, muito certeza de qual caminho tomar, qual decisão tomar. Você fica ali entre o que você já tá fazendo, né? Mas na espera do que realmente vai ser concreto pra sua vida, do que realmente você vai manter, vai continuar nessa nova fase. Porque a transição é quando você está saindo de uma fase, de um ciclo, entrando no outro. Então é uma fase muito difícil por isso, porque você não sabe, né, o que realmente vai permanecer na sua vida na próxima fase. Então eu tô nessa fase, gente, sabe, de muitas mudanças. Deus tem apontado, direcionado algumas coisas, né? Eu não posso compartilhar com vocês ainda, justamente por isso, porque Deus só tem apontado, só que Ele ainda não tem confirmado. Então eu estou nesse tempo de espera, sabe, tanto do canal, quanto da minha vida, né, pessoal, na minha vida espiritual, ministerial, em tudo, gente, todas as áreas da minha vida, né, minha vida familiar, vida financeira, tudo. E não só eu, né, eu e minha casa, gente, a gente está num tempo, assim, de espera do Senhor, né, de espera no sentido de confirmações que a gente precisa pra gente dar o próximo passo. Então, como eu falei com vocês, né, quando a gente vai sair de um ciclo e entrar no outro, muitas coisas a gente vai ter que deixar para trás. Muitas coisas vão ficar no passado. Não vai mais fazer parte dessa sua nova fase. Então a gente precisa buscar sabedoria em Deus, direcionamento, né, para a gente saber o que levar na próxima fase e o que a gente deixa para trás. Porque a Bíblia diz que não tem como colocar vinho novo em odre velho. Então muitos hábitos, muitas atitudes, muitas atividades mesmo, sabe? Coisas que você fazia no seu dia a dia, muitas rotinas vão ter que ser deixadas para trás, vão ter que ficar no passado para que você viva um novo, né? Então, essa fase de transição, gente, ela é bem confusa, né? Você não tem nada concreto, entende? É uma fase que você não tem você não tem clareza das situações. Igual eu tô falando com você não tem clareza do que você vai deixar e do que você vai levar para a próxima fase. Então você tem que ficar, sabe, se manter em oração, né, e se manter atento, sabe? Você não pode se distrair com outras coisas. Então você tem que estar focado, você tem que estar atento para você poder ouvir, né, para você poder ouvir a voz de Deus, para você não ter dúvida, né? Porque Deus ele tem várias maneiras, né, gente, de nos direcionar, de nos confirmar, de nos sinalizar. Então a gente tem que estar atento, né, aos sinais, às confirmações, aos direcionamentos que Deus vai dando nesse período. E eu tô nessa fase, gente. Então, assim, muitas das vezes eu fico muito confusa, sabe? Eu fico muito confusa, porque às vezes eu quero desistir do canal, como eu já comentei aqui, só que aí eu sinto dentro de mim que não é pra eu desistir, que é pra eu continuar. Tenho algumas confirmações em relação a isso, só que assim, eu não sei qual a dúvida. É não saber, né, o que Deus tem pra mim no canal, que eu já falei com vocês, sabe? Se não é nem por questão financeira, gente, eu tô falando questão de propósito.
Porque eu cheguei numa fase, gente, que eu só quero o que Deus tem pra minha vida. Então, assim, é propósito de Deus pra minha vida ter esse canal? Então, a minha dúvida nesse momento é essa. E Deus, ele não foi claro pra mim. Entende? Eu tô numa fase de transição. Então, Deus, assim, ele só fala pra mim, não desista. Inclusive, eu tive até um sonho sobre isso. Ele sempre tá dizendo, né, não desiste. Mas ele não trouxe clareza sobre o conteúdo, entende? Sobre o que realmente, qual é o propósito real do meu canal. O que eu não vou fazer, gente, é desistir, porque isso eu tenho certeza que Deus, né, não quer que eu faça, porque isso ele já tem confirmado. Mas quanto ao conteúdo, eu estou ainda esperando em Deus, sabe? A clareza, né? E ele tem as maneiras, gente. Deus tem as maneiras, como eu já falei, sabe? De confirmar, de trazer... de trazer sinais para que a gente entenda qual é o real propósito, né? Então, na hora certa, eu creio que ele vai trazer essa clareza para mim de qual é o propósito que ele tem para mim nesse canal, de fato. Então, é por isso, gente, que, né, volta e meia eu venho aqui conversar com vocês sobre isso. E porque não é só essa área da minha vida, gente. São todas as áreas da minha vida, sabe? A gente tá na minha vida, que eu quero dizer, né? Tanto quanto a minha vida pessoal, gente, como familiar. A minha família, a gente tá num tempo de transição. Então, assim, é tudo muito confuso, mas ao mesmo tempo Deus já tá apontando algumas coisas, entende? Só que não tem clareza daquilo. Quando, gente, Deus trouxer as confirmações, ele trouxer a clareza, eu vou vir aqui testemunhar para vocês, contar minha experiência para vocês. Mas no momento, como ele não confirmou, né, a gente não tem certeza dos direcionamentos de Deus, eu tenho que, né, eu não posso vir aqui comentar com vocês sobre isso. Mas a única coisa que eu sei é que eu e minha casa, nós estamos nesse processo de transição. Então, assim, não tem como você viver um tempo novo com algumas coisas velhas. Mas quem vai mostrar para você o que você tem que deixar e o que você tem que levar é Deus. É Deus que te mostra, é o Espírito Santo que te direciona, né? Que para a próxima fase você vai ter que deixar algumas coisas. Então, assim, é um processo, né? Que igual eu falei com vocês, que ele vai apontando algumas coisas, né? E outras ele já vem falando há muito tempo. E aí você só tem que esperar as confirmações, sabe? Os sinais e as confirmações para você poder tomando as decisões, para que você entre nessa próxima fase, nesse novo ciclo. Entende, gente? Então, é uma fase muito difícil, né? E eu creio que quando eu tiver já, né? Quando a minha família, quando eu e minha casa, a gente entrar nesse novo ciclo, nessa nova fase, vai ser quando, né, Deus vai trazer clareza para mim, sabe? Do que para eu manter aqui no canal, né, qual é o conteúdo que ele quer que eu mantenha e qual que ele quer que eu deixe para trás, como eu acabei de falar para vocês, né? Algumas coisas vão continuar essa nova fase, só que outras vão ficar para trás, porque ela já não faz mais parte, sabe, de você, ela não faz mais parte daquele tempo que Deus está trazendo para sua vida. Então, aí você vai ter que deixar para trás, né? E não é fácil você deixar coisas para trás, né? Não é fácil não é fácil você se despir do velho, porque você está acostumado, né, com aquela vida, você está acostumado com a sua rotina, você está acostumado com o convívio, né, de pessoas que estão ao seu redor. E quando Deus te leva para um novo tempo, geralmente ele vai trocar a sua mesa, ele vai mudar a tua rotina, sabe? Então, assim, é muito difícil, porque são muitas mudanças que te geram um desconforto. Vai fazer você sair da zona de conforto, igual eu falei no vídeo passado. Então, te gera desconforto, sabe? Não é fácil, você tem que desapegar de coisas, de pessoas, né? Por isso que não se põe vinho novo em odre velho. Porque tem coisas que não vão caber mais na próxima fase. Então, você tem que deixar pra trás, por mais que doa. Não quer dizer que as coisas que você viveu são ruins, que as pessoas que você viveu até aquele momento são pessoas más. Não significa nada disso, sabe? Que aquele momento que você viveu até agora não trouxe nada de útil pra sua vida. Muito pelo contrário, né? Ele te trouxe até aqui, né? E vai te ajudar pra você ir pro próximo nível, pra próxima fase. Mas não é só porque não vai fazer mais parte, né, dessa nova fase da tua vida. Então você tem que ter esse discernimento do que deixar, né, do que realmente vai ser preciso deixar e daquilo que você pode, né, continuar, e aquilo que você pode levar para esse novo tempo.
Então, gente, então, assim, é um momento muito difícil, sabe? Onde você vê as coisas se movimentando, igual eu falei com você tá vendo, assim, Deus movimentando algumas coisas, você tá vendo alguns sinais, sabe? Deus tá dando alguns direcionamentos ali, só que ele ainda não confirmou, sabe? Ele não deu a palavra final. Então, você tem que ficar, assim, muito atento, muito em oração, né? Pra você perceber os sinais, para você não se distrair, você, né, acabar não ouvindo a voz de Deus. Então, precisa de estar assim, gente, muito ligado, sabe, muito ligado. Você tem que silenciar muitas vozes para que você ouça realmente só a voz de Deus, só aquilo que Deus tem para sua vida, né? Porque as pessoas têm suas opiniões próprias a respeito, né, de determinados direcionamentos que Deus te dá. Então, cada pessoa vai ter uma opinião. Então, né, você não pode ficar ouvindo pessoas, sabe? Ouvindo muitas vozes, porque essas vozes te confundem, elas vão te confundir, sabe? Vão te distrair e fazer com que você não tenha clareza, entende? Então, assim, e fazer com que você não perceba, né, realmente o propósito que Deus tem. Então, a gente tem que ficar muito atento, sabe? Tem que silenciar, né? Muitas vezes, igual eu falei, né? Até se ausentar mesmo, né? Quem tem as redes sociais, se ausentar um pouco das redes sociais, sabe? Para poder não se distrair e para poder ouvir a voz de Deus. Então, assim, eu tenho feito isso essa semana, esses últimos dias, na verdade, sabe? Eu tenho me distanciado de muitas coisas, tenho me recolhido, ficado, sabe, assim, eu tenho deixado de ouvir muitas coisas que eu tava ouvindo, que eu tava absorvendo. E aí eu dei um tempo, gente, sabe? Eu dei um tempo pra eu ficar assim, sabe? Pra eu ficar atenta mesmo, gente. Eu dei um tempo, silenciei as vozes, como eu tô falando pra vocês, né? Externas, pra que eu possa ouvir a voz de Deus, sabe? Porque a gente pode se confundir muito. E nesse tempo de transição, por que a gente não pode se distrair? Porque a gente pode se confundir muito com a voz da nossa emoção, com a voz das pessoas, com a voz do inimigo, porque o inimigo, gente, ele é astuto. Então, ele é o que mais vai trazer distração para sua vida nesse período. Porque tudo que ele quer é te roubar aquilo que Deus tem para você na próxima fase. Entende? Então, ele vai fazer de tudo. Ele vai usar muitas situações para te distrair, para tirar o teu foco, para te confundir, para te amedrontar, né? Igual diz lá em Neemias, né? Capítulo 6, né? Então, assim, o inimigo vai usar pessoas, o inimigo vai... Ele mesmo, gente, vai, né, procurar uma brecha, inclusive nas suas emoções, sabe, nos seus pensamentos, para poder te confundir, te amedrontar e fazer com que você paralise, né? Porque é igual eu tô falando com você, como ele fez com Neemias, que ele estava ali reconstruindo os muros e ele enviou lá Sanbalat e Tobias para poder amedrontar ele, para poder distrair, sabe, usando até o nome de Deus para confundir a mente dele. Então a gente tem que ficar muito atento, porque o inimigo, ele é astuto, gente. Então ele procura uma brecha, principalmente quando ele sabe que Deus está construindo algo novo na nossa vida, na nossa família. Então quando ele sabe que tem algo novo surgindo, ele vai fazer de tudo, sabe, para nos aprisionar, para nos amedrontar, para que a gente permaneça no velho, para que a gente não viva, sabe, as coisas novas que Deus tem preparado para nós, para que a gente não viva um novo tempo, para que a gente, sabe, não se liberte daquilo que nos aprisiona. Então a gente tem que ficar muito atento, sabe, pra gente não confundir as vozes, porque se a gente não tiver em oração, a gente não tiver em comunhão com Deus, não tiver discernimento, a gente pode confundir a voz de Deus com a voz do inimigo, né? Porque o inimigo, gente, ele é tão astuto que ele teve a coragem de tentar Jesus no deserto, quando Jesus estava em jejum. Ele foi tentar Jesus com o quê? Com a palavra, sabe? Então, quem dirá nós? Se ele, sabendo quem Jesus era, ele foi, né? Ele se atreveu, digamos assim, né? A tentar Jesus, sabendo quem Jesus era. Quem é nós, gente, na fila do pão, para achar que a gente não vai ser tentado, confundido por ele? Inclusive usando as coisas de Deus, igual aconteceu lá com Neemias, sabe? Usando até a palavra de Deus, usando pessoas, sabe? Então, assim, muitas vezes ele vai vir até em nome de Deus para nos confundir. Porque ele vem em sapatinho de algodão, gente. Ele não vai vir mostrando para que ele veio, né? Que ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele não vai vir assim,
dessa forma. Ele vai vir como, digamos assim, um lobo vestido de ovelha. Vai vir de sapatinho de algodão, ele vai vir camuflado. A Bíblia diz que ele se transforma, né? Não é bem essa palavra, mas eu esqueci agora. Em anjo de luz. Então, gente, se a gente não tiver atento, se a gente tiver distraído e a gente tiver ouvindo muitas vozes, sabe? E a gente tiver frágil, porque nesse momento, gente, de reconstrução, de restauração, de libertação, a gente tá muito frágil emocionalmente. E diante dessas nossas limitações, das nossas fragilidades, né, das nossas fraquezas, e a gente der alguma brecha pro inimigo, gente, sabe? Que inclusive uma das brechas pode ser a distração, ele vai entrar. Ele vai entrar para fazer isso que eu falei com vocês, para confundir, para distrair, para amedrontar. E na maioria das vezes ele vai vir em nome de Deus, porque ele sabe, né, que se ele vir de uma outra maneira, você vai perceber. Então, gente, ele vai vir com um sapatinho de algodão justamente para te confundir. Então, na maioria das vezes, ele vai usar a própria palavra, ele vai usar as coisas de Deus, para você achar que é Deus, que é um direcionamento de Deus, que é Deus que está falando, entende? Mas, na verdade, ele está usando tudo aquilo para te distrair, para te confundir e para te desviar do verdadeiro objetivo, do verdadeiro propósito que Deus tem. Então, a gente tem que estar muito vigilante, sabe? Muito vigilante nesse tempo. Deus tem as maneiras de falar com a gente, né? E claramente, sem precisar de muita coisa, gente. Porque Deus, ele é muito simples, né? Então, não precisa de você estar ali ouvindo muitas vozes, correndo atrás de muitas coisas para Deus poder falar com você. Ele usa muitas maneiras para falar com você. Então assim, é melhor você silenciar mesmo, sabe? As vozes, é melhor você se recolher, tirar um tempo ali com Deus, sabe? Ficar ali, muitas vezes, em silêncio, sabe? Falar menos. É um tempo, assim, que a gente tem que... O máximo que a gente puder é ficar sem falar, gente, sem conversar, sabe? O máximo que você puder silenciar, ter sabedoria no falar, é melhor, sabe? Porque qualquer coisa que você faz é uma brecha para o inimigo entrar, sabe? Seja nas suas atitudes, seja nas suas palavras, seja nas suas emoções, que muitas vezes, igual eu falei, tá fragilizada, entende? Então, qualquer coisa que você fizer, que você não vigiar, sabe? Qualquer brecha que você der, ele entra, entende? E aí, é só Deus mesmo, para poder, sabe, desfazer a bagunça que ele faz, porque ele vem, ele bagunça tudo. Então, assim, a gente tem que estar vigilante, em primeiro lugar. Porque lá em Neemias, quando eles souberam, né, que eles tinham inimigos que queriam ali paralisar aquela obra que eles estavam fazendo, né, que era a reconstrução dos muros, o que eles fizeram? Eles se prepararam com as armas para poder se prevenir, caso o inimigo viesse, né, ali contra eles. Eles estavam preparados, com as armaduras, né, prontas ali, para caso houvesse digamos assim, um conflito, né? Numa mão eles seguravam as armas, a Bíblia diz, e na outra mão eles seguravam as ferramentas de trabalho. Com a mão eles seguravam as armas e com a outra, né, eles usavam as ferramentas de trabalho, eles estavam trabalhando, né? Então, com a mão segurava a arma, né, para a guerra, e na outra mão continuava reconstruindo o muro, né? Continuava na reconstrução do muro. E é exatamente assim que a gente tem que se manter nessa fase, sabe? Pedir para Deus as ferramentas certas, né, que é a sabedoria, né, a vigilância, o discernimento, sabe? E na outra mão a gente tem que ter as armas espirituais, né, que é a oração, é o jejum. A gente tem que estar, gente, totalmente preparado, sabe? Quando a gente está reconstruindo algo. E quando Deus está fazendo também algo, né, na nossa vida. Então, assim, a gente tem que estar totalmente preparado, com todas as ferramentas necessárias e com as armaduras espirituais também, pra gente não cair nas ciladas do inimigo. Porque senão, gente, é como eu falei com vocês, ele vai, qualquer falha que você tiver, qualquer brecha que você tiver, ele vai entrar. E vai te confundir, vai te distrair, vai tirar do propósito, vai tirar do foco, porque é tudo que ele quer. Sabe? Que a gente não tenha foco, que a gente não tenha clareza do propósito daquilo que Deus tem para nossa vida. Então, assim, gente, eu tô nessa fase agora, né? Além de estar na fase da reconstrução, da restauração, a gente tá nessa fase, né, da transição também, que exige vigilância dobrada, né? E não é fácil, gente, não é fácil, mas eu sei que, assim,
eu sei que tudo coopera, né, gente, pro bem daqueles que amam a Deus. Então eu sei que tudo que a gente tá vivendo hoje, né, vai cooperar pro nosso bem e que na hora certa, né, Deus vai mostrar, na hora certa Deus vai trazer clareza daquilo que realmente eu vou ter que deixar e daquilo que eu vou poder levar para a próxima fase. Então é por isso que o canal, né, gente, como eu já falei para vocês, ele também é do Senhor, tudo na minha vida eu consagrei ao Senhor. Então o canal também tá nesse processo, né, junto comigo, que é da transição. Tá, gente? Então, assim, o meu canal é conduzido pelo Senhor, né? Aí quando eu quiser postar vlog eu posto, né? Quando eu sentir de compartilhar uma mensagem, compartilho. Quando eu sentir de compartilhar uma experiência, um testemunho, eu sempre oro antes de vir aqui falar com vocês. E eu já falei pro Senhor que eu já entendi que o meu chamado é espontâneo, sabe? É um chamado mais espontâneo, né? Não que eu não tenha que buscar conhecimento, gente, muito pelo contrário, eu tô sempre buscando conhecimento, sabe? Lendo, tô sempre escutando pregações, ensinamentos, para eu poder estar sempre aprendendo mesmo. E claro, né, gente, sempre lendo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é prioridade na nossa vida. Então, assim, eu tô sempre buscando, né, conhecer a palavra de Deus e buscando conhecimento, né, em outras fontes, né, que não deixam de ser fontes, né, que inspiradas por Deus, né, através de pessoas e experiências e etc. Mas quando eu venho aqui, gente, pro canal conversar com vocês, eu já senti que o meu negócio na parte ser espontâneo, gente, sabe? O que Deus tem comigo é na parte da espontaneidade, porque eu realmente sou essa pessoa, sou uma pessoa mais espontânea, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar anotando tudo, sabe? Eu não tenho isso, gente, de ficar anotando minhas rotinas, meus horários, ou quando eu aprendo alguma coisa, eu ficar ali anotando, eu não tenho essa prática. Eu sou mais espontânea mesmo, sabe? Eu absorvo tudo aquilo, eu procuro depois adquirir mais conhecimento em relação àquele assunto, sabe? Me aprofundar naquele assunto. Só que assim, na hora que eu vou transmitir para as pessoas, eu não consigo fazer diferente, gente. Eu vi assim que as coisas fluem mais quando eu sou espontânea, entende? Do que quando eu venho presa, gosto de falar com vocês no outro vídeo, quando eu venho presa a um livro, presa a alguma coisa que eu escrevi, alguma coisa assim, gente, eu fico travada, sabe? Então, eu já entendi, uma das coisas, né, que eu entendi é que o que Deus tem comigo é mais espontâneo mesmo, é deixar fluir, né? Então, hoje foi isso que aconteceu. Eu sempre oro antes e então assim, essa reflexão foi a que Deus quis trazer, né, no dia de hoje, e é algo que eu estou vivendo, mas que pode também ajudar alguém que está passando por esse processo, e eu espero que tenha, né, te ajudado de alguma forma. Vou encerrar o vídeo por aqui, que Deus abençoe a vida de vocês, até o próximo vídeo. Tchau!